a todos! Meu nome é Isabela de Almeida Gomes, orientada do professor Walter, e eu vou apresentar o trabalho intitulado Comparação do cultivo agrícola de espinafre com hidropônico em sistema floating utilizando o efluente do cultivo de camarões marinhos. Introdução. Com o intuito de sanar a crescente demanda de alimento, prezando o desenvolvimento e produção sustentável, surgem novas técnicas de cultivo alternativas. A hidroponia é uma técnica de cultivo de plantas sem o uso do solo, onde os nutrientes essenciais são fornecidos às plantas através de uma solução nutritiva balanceada que atende às suas necessidades nutricionais. Ela tem como pontos positivos a alta produtividade e a colheita precoce. Outra técnica sustentável é a aquaponia, sistema que integra a aquicultura com a hidroponia. No sistema aquapônico com camarões marinhos e plantas, os efluentes que contêm a porção de nutrientes não aproveitados pelo animal são aproveitados pelas plantas para o seu crescimento. Tem como pontos positivos a alta eficiência na retenção de nutrientes, reduz o uso de água e alta rentabilidade. O objetivo desse trabalho foi desenvolver o cultivo tradicional em solo de Tetragonia tetragonioides, o espinafre da Nova Zelândia, e compará-lo com o sistema aquapônico e hidropônico. Metodologia: material biológico. As mudas de espinafre foram obtidas a partir do plantio de sementes comerciais que foram imersas em água doce por 24 horas e posteriormente semeadas em bandejas. Após 40 dias, as mudas foram transferidas para as unidades experimentais. A seguir, temos uma sequência de fotos que mostra o desenvolvimento das plantas nas bandejas de semeadura até os 40 dias. Delineamento experimental e manejo do sistema. Foram avaliados 3 tratamentos com 4 repetições cada. O T1, aquaponia, T2, hidroponia e T3, plantio em solo. Para o T1 e T2, cada unidade experimental consistiu em um pote de plástico retangular de 1,5 litro equipado com sistema de aeração. Já o T3 foi realizado em um tubo de PVC branco de 100 mm com a parte superior cortada. Para o tratamento com aquaponia, foi usado o efluente do cultivo de camarões marinhos em sistema intensivo de bioflocos. A água do tanque apresentava processo de nitrificação já estabelecido e salinidade próxima a 32 PSU. Esse efluente foi filtrado e diluído com água doce até a salinidade de 13 PSU. Para o tratamento com hidroponia, foi utilizada a solução hidropônica de Hoagland modificada para salinidade de 13 PSU. No tratamento com plantio em solo, o substrato consistia na mistura de terra, areia com conchas e brita na proporção de 2:1. As mudas eram regadas uma vez ao dia com água doce. Na imagem temos mostrado aqui a distribuição das unidades experimentais dentro da estufa e uma imagem que mostra a raiz em contato com a solução nutritiva. Análises estatísticas. As variáveis de qualidade de água e absorção de nutrientes pelas mudas de espinafre foram analisados através do teste T de Student. Os dados de produção foram analisados através da ANOVA de uma via. Resultados e discussão: qualidade de água. Os parâmetros de qualidade de água são apresentados na tabela 1. O nitrito foi o único parâmetro em que não houve diferença significativa entre o T1 e T2. Os valores estatisticamente diferentes entre as concentrações de amônia, nitrato e ortofosfato podem demonstrar uma falta de nutrientes necessários para as mudas no T1. O cálculo de absorção de nutrientes foi realizado através da diferença na quantidade de nutrientes na solução nutritiva após uma semana em contato com as raízes das mudas. O amônio e o nitrato são as formas de nitrogênio mais assimiladas pelas plantas. Porém, como não houve diferença significativa na absorção do nitrato, ainda que esse estivesse disponível em maior quantidade na solução hidropônica, infere-se que as mudas de espinafre tiveram preferência para assimilar a amônia. A diferença na absorção do ortofosfato deve-se à maior disponibilidade desse nutriente na solução hidropônica quando comparado ao efluente do biofloco. Análise de solo. As variáveis resultantes da análise do solo são apresentadas na tabela 3 e figura 9.
Todos os parâmetros se encontram em condições adequadas para o crescimento das mudas, exceto o fósforo. O excesso de fósforo interfere na absorção de micronutrientes, resultando em efeitos como clorose das folhas, redução do tamanho e deformações. Produção das plantas. Foi usada a diferença nos dados das biometrias para obter os resultados de ganho de biomassa vegetal e compará-los entre os tratamentos. Quanto ao peso, as mudas de T1 e T2 cresceram significativamente mais do que quando comparado ao plantio em solo. O comprimento das raízes das mudas de T2 foi maior do que as de T3, e nesse houve uma diminuição das raízes. Em solos compactados, ocorre a redução no alongamento das raízes principais e maior formação de raízes laterais, como observado na figura 10. Nesse experimento, não houve diferença significativa na biomassa final e produtividade entre o cultivo de espinafre em sistema aquapônico e hidropônico. Porém, ambos foram mais produtivos do que quando comparado ao cultivo tradicional em solo. Coloração das folhas. Ao final do experimento, foi possível observar uma diferença na coloração das folhas das mudas. O excesso de fósforo em T3 ocasiona clorose nas folhas. As mudas de T1, que apresentaram coloração amarelada devido à baixa disponibilidade de amônia. Conclusões. O cultivo aquapônico se mostrou similar à hidroponia quanto aos índices de produção, e ambos foram mais produtivos do que o tratamento tradicional em solo, ou seja, a hidroponia e a aquaponia são alternativas viáveis para a produção do espinafre. São necessários mais estudos que busquem avaliar se a coloração amarelada nas folhas das mudas de T1 e T3 interfere no valor nutricional do espinafre. Gostaria de agradecer ao CNPq, ao LCM, o Lab Hidro e ao UFSC.